Graça e paz. Olá, povo de Deus. Olá, mulheres. Olá, servos do Senhor. Estamos aqui mais uma vez ao vivo para a honra e glória do Senhor Jesus, para trazermos mais uma palavra de despertamento para o povo dele, para os escolhidos, para os eleitos. Estamos aqui aguardando os irmãos, aguardando as irmãs, para ouvir Deus falar nesta noite. Amém? Você que está entrando, já envia essa live para os amigos, para as amigas. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Amém? Não sei como você passou o seu dia hoje, mas o Senhor é bom. Amém? Não desanime o teu coração, levanta a tua cabeça em meio às dificuldades, às lutas. Eleva os teus olhos para os montes, de onde vem o teu socorro. Amém? Teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Você que está entrando, envia para quem você conhece. Deus abençoe, presbítero José Heleno, meu pai, que está aqui. Já está por aqui. Irmão Isael, Deus abençoe. Irmã Laiana, né? Eu acredito que é esse o nome. Deus abençoe vocês. Pega o aviãozinho e envia esta live. Deus tem grandes coisas para falar conosco. Irmã Maria José, Deus abençoe, minha amada. Irmã Ruth Santos, Deus abençoe vocês, queridas mulheres de Deus. Irmã Priscila, já estava sentindo a sua falta, viu? Mas estava me perguntando, cadê a irmã Priscila? Já está por aqui, irmã Priscila, Deus abençoe. Vocês estão me ouvindo bem? O áudio tá ok para vocês? Se tiver ok, escreve aqui para mim saber se tá ok mesmo. Quem tá me ouvindo bem, coloca amém, irmã Priscila. Deus abençoe, mulher guerreira, mulher valorosa. João, tá ok, né? Amém, obrigada. Deus abençoe, João, jovem pregador da palavra. Deus permaneça te abençoando. Irmã Norma, meu amor, diretamente de Sorocaba, não é isso, São Paulo? Emanuele, princesa do Senhor Jesus. Emanuele é uma bênção, é uma jovem linda. Cio e Yolanda, irmã Yolanda, Deus abençoe. Amém, João. Amém, Emanuele. Deus abençoe. Se vocês puderem, envie essa live para quem você conhece. Pega o aviãozinho aí e vamos enviar. O negócio vai ser forte aqui hoje, em nome de Jesus. Deus vai nos levar um pouquinho mais profundo. Vamos mergulhar hoje um pouquinho mais fundo na palavra, amém? Amém, irmã Norma. Proteja você também, meu amor. Pai do Senhor, irmã Ruth. Deus permaneça lhe abençoando. Nós vamos mergulhar um pouquinho mais fundo, né? Porque o tempo pede que nós mergulhemos mais fundo, né? Irmã Ana Célia, minha conterrânea, eu acho, né? Ela é daqui de Escada, se eu não me engano.
aqui de Pernambuco, Escada. Não é muito longe não, viu, irmã Célia? Deus abençoe, irmã Célia. Permaneça lhe recompensando. Irmã Heloísa Lopes, Deus abençoe. Você que está entrando, não saia, amém? Fique aqui, pegue a sua Bíblia, pega a sua espada, porque a gente vai manejar a espada hoje. Está afiada, tá? Sua espada está afiada. Se não tiver, vamos afiar essa espada. Amém? Vamos usar as nossas armas. O Senhor nos chama para mais profundo, para um relacionamento mais profundo, para uma vida de comunhão mais profunda com Ele. E o tema da nossa live é: se levante, Deus te chama. Amém? Irmã Elaine, minha xará. Deus abençoe, irmã Elaine. A senhora é uma bênção. Bruna Daniele também acabou de entrar. E você que está entrando, não sai, amém? Fica aqui, pega a tua Bíblia e vamos mergulhar hoje na palavra. Em nome de Jesus. Vamos orar para a gente iniciar a live, né? Não vamos nos demorar muito. Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, que estamos, Senhor, mais uma vez na tua presença, Senhor. Aqui está os sedentos, aqui está aqueles que têm desejo, sede e fome de ouvir a tua palavra, Senhor. Que eu seja um canal de bênção nessa noite para, Senhor, derramar aquilo que tu queres para cada uma das tuas filhas, para cada um dos teus filhos que aqui estão. Não a mim, Senhor, mas ao teu nome, honra, glória, louvor e majestade. Eu não tenho nada de mim mesma, mas tudo que eu tenho é o Senhor que me dá. Usa-me para a honra e glória do teu nome, Senhor. Tu sabes as necessidades do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmã Vera Moura. Amém, Eloá. Amém, irmã Severina, meu amor. Fiquem aqui, em nome de Jesus. Graça e paz. Vamos dar início à nossa live, amém? Pega a sua Bíblia. Abra sua Bíblia em Juízes. Não é o nosso texto base ainda, mas eu quero deixar uma reflexão aqui em Juízes. E depois nós vamos para o nosso texto base, tá bom? Que vai ser em Isaías. Então, abra aí a tua Bíblia em Juízes. Vamos falar hoje sobre se levantar. É um tempo de se levantar, porque Deus nos chama. Ele está chamando, a voz dele está ecoando. Amém? Resta saber se nós vamos atender a esse chamado, porque está ecoando o chamado. Mas nós vamos atender a esse chamado, vamos ouvir a voz de Deus, ou nós vamos tapar os ouvidos, fingir que não estamos escutando e vida que segue, né? Não é isso que Deus quer, amém? Deus abençoe, pastor Silvio Tenório, homem de Deus, está aqui conosco, Deus abençoe. Minha amiga missionária Dione, amém, meu amor, seja bem-vinda. Deus abençoe vocês, amém? Queridas, amadas, vamos ler em Juízes, capítulo 5 de Juízes, verso 7. É um texto bastante conhecido esse. Juízes 7, que diz: ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram, até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Amém? Ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram, até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Amém? Vamos falar um pouquinho de Débora, né? Porque Débora foi levantada por Deus em um tempo onde Israel estava sendo afligido pelo exército de Jabim.
o rei de Canaã. Israel estava ali em estado de servidão, Israel estava sendo perseguido e Débora vivia nesse contexto, amém? Débora vivia nesse cenário de servidão, de perseguição, de guerras, né? As guerras viviam constantemente às portas e foi nesse tempo que Débora foi levantada. A Bíblia diz que os filhos de Israel voltaram a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor. Deus abençoe Lucas, Deus abençoe irmã DP, que não está aparecendo aqui o nome dela, mas ela está sempre por aqui. Deus abençoe. Amém. Constantemente, frequentemente, a Bíblia diz que os filhos de Israel voltavam a fazer o que era mal. Passava aquele período de temor, que o povo se arrependia de certa forma, mas depois eles voltavam a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor e Deus julgava o povo. Deus trazia juízos ao povo para que eles não se esquecessem e voltassem sempre à essência. Amém? E Débora foi levantada por Deus neste tempo. Amém? E eu quero trazer para você uma reflexão a respeito disso. Você, homem de Deus, você, mulher de Deus, que está aqui comigo, foi levantado por Deus para este tempo, para esta estação, para esta geração. Amém? Vivemos em um mundo que as pessoas, como assim Israel estava, sempre voltam a fazer o que é mal perante os olhos do Senhor. Sim ou não? As pessoas têm feito o que é mal perante os olhos do Senhor. Sim ou não? Então, se a resposta for sim, o que eu tenho para te dizer? Levante-se. Amém? Como Débora se levantou. Amém, querido? Amém, querida? Porque Deus conta com a sua coragem, Deus conta com a sua disposição. Amém? Deus abençoe a irmã Josefa. Agora vamos correr para o nosso texto básico, onde eu quero falar. Amém? Em Isaías. Pega a sua Bíblia e abra no livro de Isaías. Isaías 22. Isaías 22. O que é que diz em Isaías 22, verso 20? Vou ler do 20 ao 23. Amém? Isaías 22, verso 20 ao 23. O que é que diz? Naquele dia chamarei, preste atenção, naquele dia chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Hilquias. Vesti-lo-ei da sua túnica, cingi-lo-ei com a sua faixa, e lhe entregarei nas mãos o teu poder. E ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Fincá-lo-ei com estaca em lugar firme. E ele será como um trono de honra para a casa de seu pai. Quem diz amém por esta palavra? Quem diz amém por esta palavra? Aqui estão algumas chaves poderosíssimas que Deus deseja nos entregar nesta noite, amém? Entregar na sua mão nesta noite. Então, abra o seu coração, abra as suas mãos para receber em nome de Jesus. Amém? Queridos, essa passagem de Isaías 22 fala sobre uma profecia que o profeta Isaías
entrega para Jerusalém, para o povo de Jerusalém. Por que Jeremias entrega essa profecia ao povo de Jerusalém? Porque Judá, amém? Judá, irmãos, pode-se dizer que eram irmãos, cidades irmãs, né? Judá e Jerusalém, estava sendo invadida pelos assírios. Nos tempos do rei Ezequias. E enquanto Judá estava sendo invadida, Jerusalém estava sendo ameaçada de ser sitiada. Amém? O que é ser sitiada? Ser cercada. Amém? Deus abençoe, irmã Rejane, irmã Mila, paz do Senhor, minhas queridas. Fica aqui comigo até o fim. Então, ao mesmo tempo que Judá foi invadida, Isaías vai entregar uma profecia para Jerusalém que seria possivelmente invadida. Amém? Não chegou a ser conquistada, mas Jerusalém foi sitiada, foi cercada. Amém? Então, a Bíblia diz aqui em Isaías 22, o primeiro versículo diz: sentença contra o vale da visão. Que tens agora? Essa era uma pergunta de Deus para o povo de Jerusalém. Que tens agora? Que todo o teu povo sobe aos telhados. Tu, cidade que estás cheia de aclamações, cidade estrepitosa, cidade alegre. Os teus mortos foram mortos à espada e nem morreram na guerra. Enquanto Judá estava sendo atacada, o povo de Jerusalém simplesmente ignorava. Seguia a sua vida como se nada estivesse acontecendo. Amém? O povo estava alegre, o povo estava desapercebidos. Amém? E Isaías trazia uma mensagem, uma sentença contra o Vale da Visão. Aqui Jerusalém é chamada de Vale da Visão. Por que Vale da Visão? Porque era um território onde se tinha visões, onde se tinha revelações. Amém? Então, Deus aqui chamou Jerusalém de Vale da Visão. Verso 5. O que é que diz o verso 5? Capítulo 22. Porque dia de alvoroço, de atropelamento e confusão é este da parte do Senhor, o Senhor dos exércitos, no Vale da Visão. O que é que ele diz? Um derribar de muros, clamor que vai até os montes. Você pode dizer amém? A palavra é profunda, viu? Eu coloquei na mensagem no cartaz que a gente ia se aprofundar mais um pouquinho aqui. Então tenha um pouquinho de paciência comigo, porque é profundo. Então, diante da ameaça, da ameaça de ataque, o povo de Jerusalém entrou em alvoroço. O povo começou a entrar em alvoroço diante da ameaça de ataque. Amém, queridos? Então, eu pergunto para você nesta noite, o que fazer? Como agir diante das ameaças de ataque do inimigo? Como você está reagindo diante das ameaças de ataque do inimigo? Eu estou perguntando e você faça uma reflexão nesta noite. Qual tem sido a sua postura diante das ameaças de ataque do inimigo? A Bíblia diz que Jerusalém entrou em alvoroço. Amém? Mas por que eles entraram em alvoroço? Porque estavam distantes de Deus. Estavam longe da presença do Senhor. Live passada eu disse, esteja
buscando da fonte. Quem estava aqui na última live se lembra. Esteja bebendo da fonte. Você bebendo da fonte, que é Jesus, vem as guerras, vem as lutas, vem os ataques, mas você está firmado na rocha, que é Cristo. Se o povo estiver longe da presença, amém? Se a igreja do Senhor não estiver posicionado como o Senhor deseja, quando chegar as ameaças de ataque do inimigo, porque vai chegar, o povo vai entrar em alvoroço. Por isso eu venho aqui nesta noite dizer o que Deus quer que você faça. Qual tem que ser a postura da mulher de Deus? Qual tem que ser a postura do homem de Deus diante das ameaças de ataque do inimigo? Amém? Vamos ler mais à frente aqui, em Isaías 22. O que é que diz? Isaías 22:9. Notareis as brechas da cidade de Davi, por serem muitas, e ajuntareis as águas do açude inferior. Deus estava dizendo para o povo, notem as brechas, reparem as brechas, fechem as brechas, porque se o inimigo quiser entrar no teu território, as brechas estão fechadas. Querido, querida, o inimigo das nossas almas é astuto. O inimigo das nossas almas, ele vem para roubar, matar e destruir. Ele vai sempre tentar entrar no nosso território. Qual é o território? A tua casa. Amém? Qual é o território do teu coração? Note as brechas. Repare as brechas diante das ameaças do inimigo. O inimigo, os assírios cercaram Jerusalém, sitiaram Jerusalém. E nós vivemos cercados, sim ou não? Nós vivemos cercados por inimigos invisíveis, inimigos espirituais, que tentam tirar a nossa paz, que tentam nos calar, que tentam nos tirar da posição. Repare as brechas, assim diz o Senhor nesta noite. Diante das ameaças do inimigo, note as brechas. Perceba quais são as brechas e feche. Amém? Verso 12 do capítulo 22 de Isaías nos diz: o Senhor dos Exércitos vos convida naquele dia para chorar, prantear, rapar a cabeça e cingir o cilício. Amém? O que é que Deus está querendo dizer? Tempo de humilhação. Eu vou sempre bater nessa tecla aqui. Posso estar sendo taxada de... Só fala nisso, só fala de oração. Você só vai me ver falando aqui isso. Amém? Você vai me ver falando aqui de oração, sim. Você vai me ver falando aqui de humilhação, sim. Porque é isso que o tempo precisa. É isso que Deus requer de nós. Ele nos chama para nos humilharmos, para chorarmos na presença. Amém? Então, é o que diz verso 12 de Isaías. O Senhor dos Exércitos vos convida a chorar, prantear, rapar a cabeça e cingir o cilício. O que isso quer dizer? Se humilhe na presença do Senhor. Desça na presença do Senhor. Ore, clame diante das ameaças do inimigo. Amém? Aí o verso 13 vai nos dizer, vai acompanhando comigo aí, amém? Isaías 22, verso 13. Porém, é só gozo e alegria que se veem. Matam-se bois, degolam-se ovelhas, come-se carne, bebe-se vinho e se diz, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Você conhece alguém que vive assim? Como se não houvesse amanhã?
que diz assim: Jesus não vai voltar mais não, já passou muito tempo. Vamos fazer o que a gente quer fazer. Vamos viver como queremos viver. Mas nós devemos estar preparados hoje, ou para Jesus nos arrebatar, coletivamente, ou para a nossa partida individual. Não podemos nos esquecer nunca de Deus. Não devemos esquecer de buscar a Deus, como se não houvesse amanhã. A Bíblia diz que Jesus virá como um ladrão. E quando ele vir, as pessoas vão estar vivendo suas vidas normalmente. Amém? Dando-se em casamento, fazendo festas, né? Comendo, bebendo, festejando. E é assim que as pessoas têm vivido. Minha irmã, meu irmão que está aqui. Mas se você está aqui nesta live, você está sendo despertado, despertada para viver diferente. Viva diferente desses que estão vivendo como se não houvesse amanhã. Amém? Se você está aqui nessa live, Deus está te despertando. Não esqueça de buscar a Deus. Não esqueça de estar na presença de Deus. Não tem nada de... Você não está proibido de festejar. Amém? Você não está proibido de festejar, de se alegrar. Quem tem Jesus é assim mesmo. Quem tem Jesus é feliz. Quem tem Jesus tem alegria. Mas não podemos abandonar a nossa vida de oração, porque está tudo bem. Amém? Porque está tudo bem, não. Devemos estar atentos e vigilantes diante das ameaças de ataque do nosso inimigo. Amém? O mundo tem se esquecido de Deus, mas você não pode. Você não. Deus te chama nesta noite. Deus te levanta nesta noite. Amém? Para se despertar e despertar outros. Amém? Desse jeito, irmã Norma. Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Amém? Tudo dentro do limite. Amém, queridos e queridas? Então, é isso. Precisamos notar as brechas. Precisamos despertar. Porque vivemos em dias difíceis. Vivemos dias de grandes perigos, sim ou não? Rumores de guerra, sim ou não? Né? A qualquer momento, você pode ouvir uma guerra. Estourou uma guerra. A qualquer momento você pode ouvir crise financeira no mundo. Mas você está preparado, porque você está sendo acordado hoje. Deus está te despertando hoje. Entre para o lugar de oração. Esteja vigilante. Isso, irmã Severina. Estejamos preparados para não sermos pegos de surpresa. Amém? Só vai estar sendo pego de surpresa quem estiver longe da presença de Deus. Mas aquele crente, aquela mulher, aquele homem que está diante da presença, buscando a face do Senhor, não será pego de surpresa. Amém? Não será pego de surpresa diante das ameaças de ataques que surgirão nos últimos dias. A Bíblia diz que ouvireis de guerras e rumores de guerras, fome, peste, praga. Amém? Eu não quero aqui trazer medo, te causar medo, não. Eu quero que você esteja vigilante. Amém? Esteja desperto. E outra, Deus permitiu a invasão. Amém? Tem coisas que Deus vai permitir, sim.
Tem coisas que Deus vai permitir sim para que haja um despertamento, um avivamento. Amém? Por causa da desobediência, Deus vai permitir muitas coisas acontecerem. Mas você precisa blindar a sua vida, blindar a sua casa. Desse jeitinho que a irmã Norma colocou aqui, orando, confiando e vigiando. Aqueles que estão firmados na rocha não serão abalados. Não serão pegos de surpresa. Amém? O problema das pessoas, queridos, hoje em dia é que muitos se confiam naquilo que têm. Se confiam nas suas riquezas, na força do seu braço, na fama, no dinheiro, sim ou não? Eles se acham autossuficientes, mas olha, sabe qual foi a pergunta que Deus fez a Jerusalém, ao Vale da Visão? Eu vou ler para você agora. Isaías capítulo 22, o primeiro versículo. Deus faz uma pergunta a Jerusalém. Sentença contra o Vale da Visão. Que tens agora? Que tens agora? É como se Deus quisesse dizer assim, na hora do aperto, na hora da luta, o que é que você tem? O que é que você tem? Será que o que você tem, a tua riqueza, a tua fama, será que isso vai valer alguma coisa? Quando Deus chegar para permitir alguns apertos? Você se lembra da pandemia? Você se lembra o que aconteceu na pandemia? Que o dinheiro de muitos não pôde salvar a vida deles? Você se lembra? É isso que acontece, queridos. Deus permite certas coisas para mostrar que o dinheiro, que a fama, que a riqueza, que o poder, quando ele chega para julgar, não serve de nada. Amém? Você pode não ter tudo o que você quer. Você pode não ter tudo o que você sonha nem deseja, mas se você tem a presença de Deus na sua vida, você é rico de coisas que o dinheiro não compra, porque a presença de Deus na nossa vida é a melhor coisa. Você tem a melhor coisa, você tem o principal, que é a presença de Deus na sua vida. Que foi que Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não me faças sair deste lugar. Mas, queridos, se a presença de Deus for conosco, a gente enfrenta qualquer coisa. Porque sabemos em quem temos crido. Sabemos que aquele que está conosco é maior. Amém? Aquele que está contigo é maior. Você pode não ter muito dinheiro, você não pode ter muita riqueza, fama, posição, mas você tem a presença de Deus. Você tem tudo. Amém? Amém? Então é tempo de despertar. E outra, o povo de Jerusalém estava tão desapercebido, tão acomodado, que os seus irmãos de Judá estavam no campo de batalha. E para eles, não é comigo, não sou eu, então não me interessa. Não é assim. Não é assim. Amém? Nós precisamos entrar no campo de batalha. Por nossa casa, por nossa família, por nossa vida, pelos nossos. Se os nossos irmãos estão passando por lutas, por dificuldades, não podemos ignorar, porque não foi para isso que Deus nos chamou. Amém? Você precisa orar. Você precisa interceder. Amém? Porque é isto. Foi esse exemplo que Jesus nos deixou. Amém? O Senhor nos está nos chamando
para se levantar nesta noite. Amém? Para se levantar nesta noite, reparar as brechas, orarmos, intercedermos e confiar em Deus. Amém? Buscar a proteção de Deus. Glória ao nome de Jesus. Vamos seguir aqui na palavra. Hoje em dia, queridos, as pessoas têm zombado, escarnecido das coisas de Deus. As pessoas, o que é de Deus, o sagrado, tem se tornado nada. A zombaria é grande. Estão escarnecendo com as coisas de Deus. Não estão preocupados. Mas Deus nos diz nessa noite. Deus nos diz nesta noite. Haverá juízo para esta geração. Haverá sentenças de Deus para esta geração. Os zombadores, os escarnecedores não passarão. O que é que diz em Salmos? Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Não se assente na roda dos escarnecedores. Amém? Não ande segundo o conselho dos ímpios. Amém? Porque haverá sentença de Deus para os zombadores. Deus abençoe a irmã Elza, a irmã Pamela. Amém? Você precisa orar e interceder por seus irmãos que estão no campo de batalha. Jerusalém não estava no campo de batalha por Judá. Mas não é isso que Deus quer. Quantos pastores, quantos missionários, quantos perseguidos estão no campo de batalha, mas não é comigo, né? Quantos cristãos perseguidos, quantos missionários, pastores sendo presos e perseguidos, mas não é comigo. Nós precisamos mudar isso. Precisamos guerrear em oração por nossos irmãos. Amém? Glória ao nome de Jesus. Então, qual a sentença de Deus para esta geração? Qual a sentença de Deus para esta geração? Assim como foi para Jerusalém. Haverá um derribar de muros, clamor, muito clamor e alvoroço. Amém? Não se espante com esta palavra. Não tema o teu coração diante desta palavra. Mas é o que haverá. A sentença de Deus para esta geração é: haverá um derribar de muros. Anote o que eu estou dizendo. Escreva o que eu estou dizendo. Clamor, muito clamor e alvoroço. Por quê? Porque o povo se esqueceu de Deus. As pessoas se esqueceram de Deus. Então, para voltar, para se arrepender, é necessário que se cumpra esta palavra. Amém? Mas se você está aqui nesta live, você está sendo preparado. Se você está aqui nessa live, você está sendo despertado para clamar agora, desde já. Amém? Blinde a sua casa em oração. Blinde a sua vida em oração. Ore pela nação brasileira. Amém? Haverão dias de clamor. Assim diz o Senhor. Haverá dias de alvoroço. Grande alvoroço. Assim diz o Senhor. Mas você está sendo levantado por Deus hoje.
como coluna de oração. Por tua vida, por tua casa. Amém? Você está sendo levantado hoje. Levantada hoje. Então vamos mais na frente, né? Para o versículo que nós lemos. Para o versículo que nós lemos em Isaías 22, que diz que, você se lembra? Chamarei a meu servo Eliaquim. Chamarei meu servo Eliaquim. Amém? Durante esse período em que Jerusalém estava sendo sitiada, Judá estava sendo atacada, durante esse período crítico, havia um homem chamado Sebna. Grave bem este nome. Durante esta crise, havia um homem chamado Sebna. Quem era Sebna? Sebna era o mordomo durante o reinado de Ezequias, do rei Ezequias. Sebna era um mordomo. Alto oficial. Ele era um homem forte. Inclusive, este é o significado do nome Sebna, homem forte. Sebna era um homem orgulhoso. Tão orgulhoso que ele não tinha sangue real, ele não era da nobreza, mas ele queria ser lembrado como da nobreza. Então, o que foi que Sebna fez? Sebna fez para si um monumento, diz aqui em Isaías 22, ele fez um monumento para ser lembrado como alguém importante. Sebna fez um monumento para ser lembrado como alguém importante. Ué. E foi? Foi. Mas a Bíblia diz que Deus enviou o profeta Isaías até Sebna para entregar uma palavra a Sebna. A mesma palavra que Deus perguntou a Jerusalém: o que é que tens aqui? O que é que tens agora? Deus fez a mesma pergunta para Sebna. Sebna, o que é que tens aqui? O que é que tens aqui, Sebna? O que tu tens aqui para que abrisse aqui uma sepultura, lavrando em lugar alto a tua sepultura, cinzelando na rocha a tua própria morada? Eis que como homem forte o Senhor te arrancará violentamente. Amém? E o verso 19 diz: eu te lançarei fora do teu posto e serás derribado da tua posição. Preste atenção. Preste atenção nessa palavra. Sebna estava sendo arrancado da sua posição. Porque Sebna queria ocupar um lugar que não era dele. Muitos estão vivendo como Sebna. Estão querendo ocupar um lugar que não lhe pertence. Amém? Que não lhe pertence. E Sebna foi arrancado deste lugar. Diz a palavra de Deus. Sebna foi arrancado deste lugar. E Deus levantou um homem por nome de Eliaquim. Eliaquim, que quer dizer Deus levanta. Quem pode dizer amém? Quem está entendendo esta palavra? Quem está entendendo essa palavra, escreva aqui nos comentários. Amém. Glória. Reage aí, em nome de Jesus. Você já está entendendo? Quem está ligado já está entendendo. Sebna foi arrancado. Eliaquim foi levantado por Deus. Sebna queria ocupar um lugar que não era dele. E Deus chegou e disse: Sebna, o que é que você tem aqui, Sebna? Você está sendo arrancado. Você está sendo arrancado. Deus levanta Eliaquim, filho do sumo sacerdote Ilquias. E Eliaquim foi escolhido por Deus para
administrar na casa de Ezequias, no lugar de Sebna. Amém? Sebna não cumpriu o seu propósito. Sebna foi vergonha para a casa do Senhor. Amém? Porém, Eliaquim, que foi chamado e levantado por Deus, era um homem fiel. Amém? Eliaquim era um homem fiel. Deus está falando com mulheres aqui nesta noite. Deus está falando com homens aqui nesta noite. Você será levantado em um tempo de crise. Você será levantada. Deus vai te chamar. Deus vai te chamar. Aliás, já está chamando. Assim como Eliaquim foi levantado. Você será levantada. Você será levantado. Quem pode dizer amém? O Senhor diz nesta noite: chamarei meu servo Eliaquim. Você é um Eliaquim de Deus. Você, mulher, é um Eliaquim de Deus. Você, homem que está aqui, é um Eliaquim de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Querido e querida, se alguém tentar fincar estacas em um lugar que Deus não o colocou, será arrancado do seu lugar. Amém? Porque é Deus que estabelece o homem na terra. É Deus que estabelece a mulher na terra. Aqueles que estão se colocando por si mesmos, se estabelecendo por si mesmos, serão arrancados. Serão arrancados. Porque Deus está levantando uma geração Eliaquim. Deus está removendo a geração Sebna para levantar a geração Eliaquim nesses últimos dias. Amém? Deus está dizendo nesta noite: saia, Sebna. Saia, Sebna. Eu estou chamando Eliaquim nesta noite. Sebna, este lugar não te pertence. Este lugar é do meu servo Eliaquim. Você, Eliaquim, minha irmã, meu irmão. Amém? E foi o Senhor que te estabeleceu. Foi o Senhor que firmou as tuas estacas. E ninguém poderá te arrancar do lugar que Deus te colocou. Ninguém. Ninguém. Amém? A ferramenta que Deus te entregou só vai funcionar na tua mão. Você pode dizer amém? A chave que Deus te entregou só abre a porta na tua mão. Com a chave que está na tua mão. Você pode dizer glória? O Senhor vai te dar livre acesso. Pega essa palavra. Amém? São palavras proféticas nesta noite. O Senhor te dará acesso livre para entrar e sair. O Senhor está dando autoridade a mulheres aqui nesta noite. O Senhor está dando autoridade a homens aqui nesta noite. Como deu a Eliaquim. Glória ao nome de Jesus. Não adianta ninguém querer fechar a porta. Não adianta ninguém fechar a porta que Deus abriu para você. Porque a chave está na tua mão. Abre os acessos. Os acessos serão abertos com a chave que Deus te entregou. Com a ferramenta que Deus te entregou. Você pode dizer amém, minha irmã? Você pode dizer amém, meu irmão? Tem autoridade descendo nesta noite. Em nome de Jesus. Tem autoridade descendo nesta noite. E não adianta você querer transferir para outro ou para outra aquilo que Deus te entregou. Não adianta. Amém?
você querer transferir para outro ou outra aquilo que Deus te entregou. Se Ele te entregou, pega, segura, não larga, não solta. Amém? Porque ele se responsabiliza. Quando ele levanta uma mulher, quando ele chama um homem e uma mulher, ele se responsabiliza. Amém? Foi o Senhor que te chamou, foi o Senhor que te escolheu. Tenha essa convicção. Tenha essa convicção. Isso, irmã Norma, o escolhido não tem escolha. O escolhido não tem escolha. Deus está levantando a geração Eliaquim, está removendo a geração Sebna. Preste atenção. Preste atenção. Haverá, eu falei aqui, o quê? Um derribar de muros. Ou seja, haverá separação. Deus está separando o joio do trigo nesses últimos dias. Deus está separando os bodes das ovelhas nesses últimos dias. Você pode dizer amém? Você pode dizer amém? Deus está levantando uma geração fiel, que não se corrompe. Deus está levantando uma geração comprometida, como foi Eliaquim. Amém? Queridos, a mulher que obedece a Deus, a mulher que se levanta, ela traz bênçãos para a sua vida, traz bênçãos para a sua casa, traz bênção para os seus filhos, traz bênçãos para o seu esposo, traz livramento. Através da tua oração, Deus está livrando. Através do teu clamor, Deus está trazendo bênçãos. Por isso, não desista. Não desista. Foi Deus que te levantou. Foi Deus que te chamou. Amém? E do lugar que Ele te chamou, ninguém vai te arrancar. Ninguém vai te arrancar. Porque foi Ele. Amém? E estamos já encerrando, amém? Capítulo 22, verso 20 até o 24, que foi onde nós lemos. O que foi que Deus disse? Chamarei meu servo Eliaquim e... Preste atenção nessas chaves. Deus chamou Eliaquim e lhe entregou muitas coisas. O que foi que ele entregou a Eliaquim? Vesti-lo-ei da sua túnica, cingi-lo-ei com a sua faixa e lhe entregarei nas mãos o poder. Ele será como pai para os moradores de Jerusalém. Vamos parafrasear aqui? Você será como uma mãe. Assim como Débora disse que se levantou por mãe em Israel, Deus está te levantando por mãe nesta noite. Amém? Mãe, mãe. Porém sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá, ninguém fechará. Ele fechará e ninguém abrirá. Fincá-lo-ei como estaca em lugar firme. E ele será como trono de honra para a casa do seu pai. Pega esta palavra, minha irmã. Glória! O Senhor vai trocar as tuas vestes. Você pode dizer amém? O Senhor vai trocar as tuas vestes. No lugar da tristeza, alegria. No lugar de pranto, no lugar de luto, vestes de louvor. O Senhor vai trocar as tuas vestes, minha irmã. O Senhor vai trocar as tuas vestes. Você pode dizer amém? Assim como Ele trocou a veste de Eliaquim, Ele está trocando as tuas vestes nesta noite. Glória ao nome de Jesus. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Quando chega o tempo de Deus na nossa vida, Ele troca nossas vestes. Tem honra, tem autoridade. Amém? Abre a tua mão aí na tua casa. Abre a mão aí.
Recebe nesta noite autoridade. Recebe nesta noite honra. Não sou eu, não. É a palavra de Deus que está liberando para você nesta noite. Se você receber, você vai testemunhar o milagre em nome de Jesus. Amém? Ele vai te firmar como estaca e ninguém vai te arrancar. Amém? Quando Deus estabelece uma mulher de Deus como coluna, ninguém pode arrancar. Você será como um pai, como uma mãe. O que isso quer dizer? Você vai gerar. Você vai gerar bênçãos. Gerar para o reino. Gerar para a tua casa. Você vai gerar. Você já está gerando. Você já está gerando. Deus já está gerando. Você sabia que nós mulheres geramos na mente? Nós geramos no coração. E nós geramos no ventre. Deus está gerando em você. Deus está gerando na tua mente. Deus está gerando no teu coração. Deus está gerando no teu ventre. Tome posse em nome de Jesus. Ele está te dando uma túnica nesta noite. Ele está te vestindo com novas vestes nessa noite. O que quer dizer isso? Proteção, identidade. Amém? Ele está te dando uma faixa, como deu a Eliaquim. O que isso quer dizer? Quer dizer que você deve estar pronta para servir. Você deve estar de prontidão e dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aleluia! Seja alguém que Deus pode contar. Seja alguém que Deus pode contar, porque a palavra dele diz que os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Os olhos dele procurarão os fiéis da terra. Ele encontrou Eliaquim e o colocou no lugar de Sebna. Que você possa ser encontrada também. Que você possa ser achada como uma serva humilde e fiel. Amém? Amém? Mais uma vez eu repito, Deus está removendo a geração Sebna, que não tem compromisso, que visa apenas posição, que visa cargos, que visa holofotes. Essa geração precisa mudar e se arrepender. Todo engano, toda mentira está caindo por terra. Deus acabará com a glória desta geração Sebna. Deus está acabando com a glória desta geração Sebna. Geração que não serve por amor a Deus verdadeiramente. Essa geração que está corrompida. Só querem enriquecer. Estão fazendo do reino negócio. Deus vai arrancar essa geração Sebna. No lugar desta geração Sebna, está sendo levantada uma geração Eliaquim. Se você faz parte da geração Eliaquim, escreva aqui: eu sou a geração Eliaquim. Amém? Se você é essa geração Eliaquim, escreva aqui: eu sou a geração Eliaquim. Que está sendo chamada, que está sendo levantada, que está sendo despertada hoje, em nome de Jesus. Quem faz parte dessa geração Eliaquim, declara em nome de Jesus. A geração Eliaquim serve a Deus com sinceridade. A geração Eliaquim ama a palavra. A geração Eliaquim serve ao reino com verdade. Com verdade. Isso, Emanuele. Glória ao nome de Jesus. Você é, minha amiga. Você é geração Eliaquim. Porque se você está aqui nessa live, ouvindo esta palavra, eu não tenho dúvida. Você é geração Eliaquim. Você é geração Eliaquim, Emanuele. Você é. Não deixe que ninguém diga o contrário, Emanuele. Não deixe que te desprezem, não deixe que te rejeitem. Aliás, deixe. Deixe, Emanuele, que te rejeitem.
Deixe que te desprezem. Porque Deus está dizendo para você nessa noite, Emanuele. Você é a geração Eliaquim. Ele está te levantando hoje, Emanuele. Aleluia, eu sinto a presença de Deus. Deus está te levantando hoje, Emanuele. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Poucos querem comprometimento. São poucos os jovens, os adolescentes que querem compromisso verdadeiro com a palavra, que querem servir com sinceridade. São poucos. Mas Deus está levantando uma geração Eliaquim. E arrancará essa geração que não tem compromisso. Que não tem compromisso. Amém? Você será honrado. Você será honrada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu me emocionei. Eu me emocionei porque essa indignação que está no meu coração é indignação que está no coração de Deus. Amém? Essa indignação que está no meu coração está no coração de Deus. Acabará a glória desta geração sébina. Quem está servindo a Deus, quem está servindo a Deus, com mentira e com engano, serão arrancados. E Deus vai fincar como estacas os servos fiéis como Eliaquim. Amém? Abra sua mão aí, mais uma vez. Porque Ele está te dando nesta noite chaves de autoridade. Ele está nos dando nesta noite chaves de autoridade. Você escolhe. Você escolhe se quer ser usado por Deus, se quer ser levantado por Deus. Amém? Porque Ele está chamando. Ele está chamando. Que você possa dizer: eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Amém? Outra coisa que eu quero dizer aqui para encerrar. O Senhor arrancará a estaca firme do domínio de Satanás. Sébina também representa o inimigo, as obras do inimigo, as obras do diabo. Deus está arrancando a estaca firme do domínio de Satanás. Você diz amém? Você diz amém? Estamos vivendo um tempo tão difícil na nação brasileira, meus queridos, de opressão. Existe um homem nesta nação que está sentado em uma posição, em um cargo de muita autoridade. Preste atenção. Existe um homem nesta nação que está sentado em um trono de muita autoridade, mas é um trono satânico. É um trono satânico. E ele acha que firmou as estacas nesta nação e ninguém poderá arrancar. Mas assim diz o Senhor nesta noite.
Ele arrancará a estaca firme do domínio de Satanás na nação brasileira. Ele arrancará a estaca firme no domínio de Satanás na nação brasileira. Existe um Sebna nesta nação. Existe um Sebna nesta nação que manda e desmanda. Que acha que faz, que acha que pode, que ninguém poderá arrancá-lo. Mas assim diz o Senhor. Ele arrancará a Sebna. Ele arrancará a Sebna e livrará esta nação do domínio das trevas. Do domínio de Satanás. Isaías 22, verso 25. Não são as minhas palavras, é a palavra do Senhor. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, a estaca que fora fincada em lugar firme será tirada, será arrancada e cairá. Esta é uma palavra profética para a nação brasileira. Esta é uma palavra profética para a nação brasileira. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, a estaca que fora fincada em lugar firme será tirada, será arrancada e cairá. E a carga que nela estava se desprenderá, porque o Senhor o disse. Não sou eu que estou dizendo, é o Senhor. Deus vai fazer um reboliço nesta nação. Deus vai fazer um reboliço na nação brasileira. Deus vai fazer um reboliço dentro de Brasília. E vai arrancar a estaca do domínio de Satanás. E nada, e ninguém vai impedir. Nada e ninguém vai impedir. Porque tem oprimido os pobres. Porque tem agido com injustiça. E Deus odeia. Odeia a injustiça. Deus odeia aquele que oprime o pobre e a viúva e o necessitado. Amém? Só há um homem forte. Só há um forte. E ele se chama Jesus. O seu trono é sempre eterno. O seu domínio se estende-se de geração em geração. E o seu trono ninguém vai arrancar. Mas o trono de Satanás será arrancado. Na nação brasileira, assim diz o Senhor. Haverá dias de clamor. Haverá dias de muito clamor nesta nação. Haverá dias de muito alvoroço nessa nação. Mas quando você ouvir falar, você vai se lembrar desta palavra. Quando você ouvir, ver acontecer, você vai se lembrar desta palavra. E vai dizer, Deus já tinha me preparado. Deus já tinha me levantado. Deus já tinha me chamado para estar em oração. Esteja em oração pelo Brasil. Ore por Brasília. Ore pelos governantes. Ore pelas autoridades. Porque você foi levantado para isso, mulher. Você foi levantado para isso, homem. Amém? Eu disse que ia ser forte, viu? Eu disse que essa live ia ser forte. Disse ou não disse? E Deus confirmou. Porque quem trabalha é Ele. Não sou eu, não. Amém? Eu só sou a garota de recados. Eu só sou a garota de recados. Ele manda entregar, eu entrego. Quem recebeu aqui nesta noite? Quem recebeu diz amém. Quem recebeu diz amém. E para encerrar, eu quero deixar um versículo para a tua meditação.
Quero deixar um versículo para a tua meditação, que está em Juízes. A gente vai voltar para Juízes agora um pouquinho. Juízes capítulo 5, verso 31, que diz: mas aqueles que te amam, que se levantem como o sol, com toda a sua força. Amém? Juízes capítulo 5, verso 31 diz, para a tua meditação: mas aqueles que te amam, que se levantem como o sol, com toda a sua força. Amém? Que você possa se levantar nesses últimos dias como o sol, com toda a sua força. Que no meio da escuridão, que no meio das densas trevas, você brilhe como o sol, com toda a sua força. Amém? Que você tenha a palavra de esperança, que você tenha a palavra de cura, que você tenha a oração certa, para a hora certa, o socorro certo, na hora certa, para aqueles que precisam. Se levante como o sol, com toda a sua força. Guarde esse versículo. Guarde esse versículo. Aqueles que amam a Deus se levantam com toda a sua força. Porque não é na nossa força, é na força do nosso Deus. A alegria do Senhor é a minha força e é a tua força, em nome de Jesus. Amém. Quem pode dizer amém? Quem recebeu? Eu entreguei tudo, viu? Só sou a garota de recados. Só sou a garota de recados. Eu entreguei tudo. Você recebeu? Você recebeu? Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua família. Vamos orar para encerrar. Amém? Que Deus recompense vocês que ficaram até agora comigo, até o fim. E Deus permaneça lhe abençoando. Amém? Receba esta palavra de hoje. Tudo que foi liberado foi do céu. Não foi a irmã Milka, não. Foi Deus que te entregou chaves de autoridade nessa noite. Amém? Chaves de autoridade. E quando você sentir que precisa, vá lá e releia Isaías 22. Amém? Depois da live, nos dias que se seguirem, que você puder, releia estes versículos que a gente leu. Amém? Deus abençoe irmã Norma, irmã Severina, Emanuele, quem mais? Deixa eu ver aqui. Irmã Priscila, Denise. Quem mais, Senhor, que está aqui? Deus abençoe vocês, recompense. Eu vou orar por vocês agora, amém? Vamos orar. Pai querido, eu te agradeço, Senhor, por esta palavra. Te agradeço por estas horas que passamos aqui, Senhor, recebendo da tua parte, recebendo estas chaves, recebendo esse comando, esses comandos do céu, esses decretos. E, Senhor, eu tomo posse desta palavra. Que cada irmã, que cada irmão que aqui ficou comigo, receba também e tome posse desta palavra. Que aqueles que vão ver, Senhor, posteriormente a essa live, que eles tomem posse desta palavra, desses decretos que desceram diretamente do teu trono. E o teu trono é eterno. A tua palavra não mente. Tua palavra é fiel e verdadeira, Senhor. Que nós possamos nos levantar como o sol nesses últimos dias, com toda a força. Porque a tua presença, Senhor, em nossas vidas nos faz avançar. A tua presença em nossas vidas nos faz alcançar as promessas, Senhor. Obrigada por tua graça, por teu amor e por tua escolha.
por tua escolha. Obrigada, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Quem pode dizer amém, amém, amém? Fiquem na paz de Jesus. Se precisar rever essa live, veja depois mais uma vez. Amém? E foi muito bom estar aqui com vocês, passar esses momentos falando de Jesus. Amém? Fica na paz. Um abraço em nome de Jesus.